Padre Pio de Pietrelcina, nascido Francesco Forgione em 25 de maio de 1887, foi um frade sacerdote católico italiano, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, elevado a santo pela Igreja Católica como São Pio de Pietrelcina. Foi, ainda em vida, alvo de uma veneração popular de grandes proporções, principalmente em razão de muitos carismas e dons espirituais que lhe são atribuídos: o dom da bilocação, o dom da levitação, das curas milagrosas, dos perfumes que exalava, entre outros. Biografia. Padre Pio nasceu em 25 de maio de 1887 na localidade de Pietrelcina, muito próxima à cidade de Benevento, na Itália. Foi um dos 7 filhos de Grazio Forgione e Maria Giuseppa de Nunzio. No dia seguinte ao seu nascimento foi batizado com o nome de Francisco e, mais tarde, seria, de fato, um grande seguidor de São Francisco de Assis. Quando criança, era muito assíduo com as coisas de Deus, tendo uma inigualável admiração por Nossa Senhora e o seu filho Jesus, que os via constantemente devido a tanta familiaridade. Foram Jesus e Maria que apareceram a ele quando ele recebeu pela primeira vez as dolorosas chagas de Cristo em 1910. Ainda pequeno, havia se tornado amigo do seu anjo da guarda, a quem recorria muitas vezes para auxiliá-lo no seu trajeto nos caminhos do Evangelho. Conta a história que ele recomendava muitas vezes as pessoas a recorrerem ao seu anjo da guarda, estreitando assim a intimidade dos fiéis para com aquele que viria a ser o primeiro sacerdote da história da Igreja a receber os estigmas do Cristo do Calvário. Aos 12 anos, recebeu os sacramentos da primeira comunhão e do crisma. Com 15 anos de idade, entrou no noviciado em Morcone, adotando o nome de Frei Pio. Concluído o ano de noviciado, formulou os votos simples em 1904. Em 1907, formulou a profissão dos votos solenes. Frequentou estudos clássicos e filosofia. Foi ordenado padre em 10 de agosto de 1910, no Duomo de Benevento. Durante os primeiros anos como frade capuchinho, frequentes problemas de saúde obrigavam Padre Pio a fazer visitas regulares à sua casa para receber cuidados de sua mãe, a quem chamava carinhosamente Mama Peppa. Ele sofria de intensas dores no peito e nas costas, frequentes dores de cabeça, febres altas, problemas pulmonares e estomacais. Estes sintomas desapareciam inexplicavelmente quando ele voltava. Depois de sua ordenação, seus problemas de saúde o obrigaram a permanecer em casa até 1916. Quando voltou, nesse ano, foi mandado para o convento de São João Rotondo, lugar onde viveu até a morte. Aos casos mais urgentes e complicados, o santo de Pietrelcina dizia: "Este só Nossa Senhora." Tamanha era sua confiança na sua mãezinha do céu, a quem ele tanto amava e queria obter suas virtudes. Percebendo que a sua missão era de acolher em si o sofrimento do povo, recebe como confirmação do Cristo os sinais da paixão em seu próprio corpo. Estava aí marcado em si mesmo a sua missão. Deus o queria para aliviar o sofrimento do seu povo. Entregando-se inteiramente ao ministério da confissão, buscava por este sacramento aliviar os sofrimentos atrozes do coração de seus fiéis e libertá-los das garras do demônio, que era conhecido por ele como Barba Azul. Torturado, tentado e testado muitas vezes por este, sabia muito da sua astúcia no seu afã em desviar os filhos de Deus do caminho da fé. Percebendo que não somente deveria aliviar o sofrimento espiritual, recebeu de Deus a inspiração de construir um grande hospital, o tão conhecido Casa Livre do Sofrimento, que viria a ser o referência em toda a Europa. Mesmo com o seu ministério sacerdotal vitimado por calúnias injustificáveis, não se arrefeceu o coração para com a Igreja, por quem tinha grande apreço e admiração. Sabia muito bem distinguir de onde provinham as calúnias, sendo estas vindas por parte de alguns da Igreja, e não da Igreja Mãe e Mestra a quem ele tanto amava. A pedido do Santo Padre, devido aos horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial, cria os grupos de oração, verdadeiras células catalisadoras do amor e da paz de Deus, para serem dispenseiros de tais virtudes no mundo que sofria e angustiava-se no vale tenebroso de lágrimas e sofrimentos. Na ocasião do aniversário de 50 anos dos grupos de oração, celebra-se uma missa nesta intenção. Seria esta missa o caminho do seu calvário definitivo, onde entregaria a alma e o corpo ao seu grande apaixonado, a última vez que os seus filhos espirituais viriam o Padre a quem tanto amavam. Era madrugada do dia 23 de setembro de 1968, no seu quarto conventual com o terço entre os dedos, repetindo o nome de Jesus e Maria: "Descanse em paz aquele que tinha abraçado a cruz do Cristo", fazendo desta ponte de ligação entre a terra e o céu. Morte suave de quem havia completado a missão, de quem agora retornaria ao seio do Pai em quem tanto confiou. Hoje são muitas as pessoas que se juntaram à fileira dos seus devotos e filhos espirituais em vários grupos de oração que se espalharam pelo mundo. É o próprio Padre Pio que diz: "Ficarei na porta do paraíso até o último dos meus filhos entrar." Padre Pio foi muito enérgico na confissão, a ponto de negar a absolvição para muitos. Ele via nos olhos que a pessoa não estava arrependida. Um dia, um jovem disse que estava chorando porque não havia recebido a absolvição.
Padre Pio disse-lhe que estava fazendo aquilo para ele ir para o céu, porque ele não tinha se arrependido. As pessoas que eram repreendidas por Padre Pio sentiam compulsão no coração. Elas voltavam e eram profundamente tocadas no coração. A não absolvição trazia ao coração delas o desejo de mudança de vida e autenticidade. Casa do Alívio do Sofrimento no campo da caridade social, esforçou-se por aliviar os sofrimentos e misérias de tantas famílias, principalmente com a fundação da Casa Solievo della Sofferenza, que foi inaugurada no dia 5 de maio de 1956, em San Giovanni Rotondo. Era a realização de um sonho por ele cultivado, desde há muito tempo, depois de ter visto a triste situação de tantos doentes que, naqueles anos dolorosos da guerra e de pós-guerra, não tinham assistência adequada. No dia da inauguração, ao fim de um longo caminho de obstáculos de diversos gêneros, o santo de Pietrelcina, visivelmente comovido e feliz, dizia ao grande número de pessoas que estavam presentes: Senhores e irmãos em Cristo, a Casa Livre do Sofrimento está pronta. Agradeço aos benfeitores que, de diversas partes do mundo, colaboraram. Esta é uma criatura que a divina providência, com a ajuda de vocês, criou. As crônicas nos dizem que Padre Pio já tinha pensado em criar um hospital em 1940, chamando, na época de seu projeto, de Casa Livre do Sofrimento, mas a declaração de guerra de 10 de junho de 1940 impediu tudo. A construção começou imediatamente após o fim da suspensão forçada causada pela guerra, tendo os trabalhos sido iniciados em 1947. A princípio, foi inaugurada com 250 leitos. Hoje o hospital administra 900 leitos, 206 leitos para idosos, 2.900 funcionários, 60.000 internações anuais, 9.500 cirurgias por ano e mais de 1.300.000 atendimentos ambulatoriais anuais, tornando um dos mais conceituados da Europa. Os sinais milagrosos. Entre os sinais milagrosos que lhe são atribuídos encontram-se as estigmas, que duraram 50 anos de 20 de setembro de 1918 a 23 de setembro de 1968, e o dom da bilocação. Entre os muitos milagres, está a cura do pequeno Mateu Pio Colella de San Giovanni Rotondo, sobre o qual se assentou todo o processo canônico que fizeram do frade São Pio. Entre os tantos relatos de bilocação, ao contado por Dom Luís de Orione, também proclamado recentemente santo. Santo Orione contou que em 1925, sendo um dos tantos devotos de Santa Teresa de Lisieux, encontrava-se na Praça de São Pedro para celebrações em honra da mística francesa, quando apareceu inesperadamente em sua frente Padre Pio. Todavia, segundo o relato de muitas pessoas, Pio nunca saiu do convento onde viveu de 1918 até sua morte.